Amigos internautas, bem-vindos todos à Alvorada Cultural, oitava temporada. Ficamos um ano em silêncio, mas estamos voltando com as entrevistas. Hoje, nosso convidado, Alexandre Lobão. Como que está, meu amigo? Como que está, Alexandre? Boa tarde. Olá, Raul, boa tarde, cara. Prazer estar aqui com você. Beleza. Nosso programa, que tem 7 temporadas ininterrompidas, teve que ficar um ano calado por causa da pandemia, do Covid. Como que você lidou com tudo isso? Como que foi esse ano, Alexandre? Nossa, assim, para mim foi uma coisa de mudança total, né? Não só por estar isolado, como mudei de cidade, mudei, assim, do que eu fazia dentro do emprego, mudei de residência, tipo assim, a vida inteira mudou. Mas nesse processo acabou sendo muito de aprendizado e aproveitando também o tempo da pandemia para tocar outros projetos, né? Porque como eu estou trabalhando de casa, né, no home office, acaba que você economiza tempo de deslocamento, e eu estou conseguindo dedicar um pouco mais para a parte de escrita, né? Eu estou montando também um já estou fazendo um monte de entrevistas, né? A semelhança do que você está fazendo aqui, né? Comecei a ter mais contato com esse lado. Acho que no final foi bem produtivo, né? Apesar das dificuldades, a pandemia ensinou muita coisa também. Você já escreveu 21 livros, eu acho. Quantos você escreveu nessa pandemia? Na pandemia, não foi muita coisa, não. Foi um, dois, três. Assim, teve um que eu lancei em março, que foi escrito antes, e escrevi mais três, assim, né? Tô revisando um, tô terminando de escrever um outro agora, né? Então foram 3 livros aí que eu também que eu terminei, alguns de patrão e outros de paixão, né? Alguns encomendados e outros escrevendo por conta própria, que é aqueles que você escreve e às vezes fica guardado, né? Você fica procurando editora, né? Não interessa, publiquei 20 e tantos livros, o editor, tá bom, e daí, né? Tipo, o trabalho sempre é o mesmo, né? Você procurar não diminui, né? Eu vi que alguns títulos teus estão publicados até na China. Foi você que procurou traduzir e publicar na China ou foi o mercado que te levou da No mão caso, assim? sim, sim. No caso da China foi mais uma coisa do próprio mercado, né? Porque eu escrevi alguns livros, nesse caso são técnicos, né? Sobre programação de jogos de computador, escrevi em inglês para o mercado norte-americano. E aí tinha uma universidade da China que estava publicando também, né? Interessada em publicar livros em chinês com material de programação de jogos, e aí eles pegaram, né, um pedaço do meu livro para fazer parte da coletânea lá. Né, mas foi uma iniciativa deles, né, eu não fui atrás. Apesar de ser um mercado gigantesco, é um mercado que ainda é um pouco, eu acho que avesso, assim, né, ou pelo menos a gente não tem muita informação de como entrar nesse mercado. Até café é difícil vender na China, pelo que eu soube. Alexandre, você se considera um contista? Olha, eu meu primeiro livro foi um livro de contos, né? Eu já participei de várias coletâneas de contos também, né? No início, essas coletâneas que você participa pagando, né? A primeira coletânea, inclusive, que eu participei foi uma coletânea de contos do Sindicato de Escritores do DF, né? Em 1998. Foi a primeira publicação, digamos, oficial que eu fiz foi um conto dessa coletânea lá do sindicato. Mas com o tempo a gente, sei lá, né? Eu transitei mais pro lado do romance, que eu gosto mais, de histórias mais longas, né? Embora meu segundo romance também, apesar de ser um romance, cada capítulo é praticamente um conto, né? Então eu gosto muito de escrever, né? Assim, nas 2 últimas semanas eu escrevi 2 contos, né? Justamente uma para participar do prêmio, né? Alain Vidiano, né? Que está tendo aqui do sindicato, do escritor de DF, e tô terminando de revisar, ainda tem 4 dias, né? Tem que correr com isso aí. E uma outra para participar de uma outra coletânea também, que foi a convite. Eu normalmente, ultimamente, tenho escrito contos mais quando alguém me convida para alguma coisa assim, né? Porque o meu trabalho maior tem sido em histórias mais longas. Então, assim, acho que eu sou também contista, né? Não sou só contista. E qual foi o primeiro livro que te encantou assim quando jovem, quando novinho, quando começou com a leitura?
Foi um conto também? Foi um escritor de contos? Como que foi tu descobrimento, digamos, da literatura? Pois é, eu comecei a ler cedo, acho, né, 6 anos de idade, né, fiz a primeira série, e aí, quer dizer, quando eu comecei a ler, eu me deslumbrei com aquilo, né, e na minha casa tinha uma coleçãozinha de, né, clássicos da literatura infantil, acho que tinha uns 30 livros, e tinha clássicos da literatura infantil juvenil que tinha, acho que 50, que era quase a mesma coisa, assim, livrinhos bem fininhos, assim, e aí eu confesso que não sei, não lembro qual o primeiro desses aí que eu li. Eu só lembro que, tipo assim, passou muito rápido, né? As histórias eram curtas, foram passando, aí acabaram aqueles livros, e aí eu fui na prateleira dos meus pais. Né? E na época tinha uma coleção que tinha um nome parecido, que era Clássicos da Literatura Universal. E o número um dessa coleção era editado pela editora Abril, se não me engano, ou é Civita, não lembro como é que era, uma corujinha na época. Mas o primeiro dessa coleção era Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Aí você pega um moleque que na altura devia ter uns 7 anos, né, que já tinha acabado com os livros infantis todos da casa, e você mostra um livro, né, por mais grosso que seja, mas com um pirata na capa, né, com um baú do tesouro, o pirata com aquele, né, tapa-olho, papagaio, né, Tu perna de morava pau, onde na época? morava aqui em Brasília, lá no Lago Norte, né? E lá no Lago Norte na época, né, 1977, 76, né, assim, era mato. Tipo assim, Era um a rua não deserto tinha, aquilo, né? não tinha nem asfalto na rua, né? Tinha vizinhos Ah, que moravam na quadra do lado que vinham lavar roupa na nossa casa, tomar banho na nossa casa, porque não tinha luz ainda na próxima quadra, né? Que a gente era da QI 8, o vizinho da QI 7 não tinha luz ainda. Então, assim, logo que a gente mudou era praticamente uma fazenda. E ainda assim, não tinha, na minha rua não tinha 2 casas na rua, né? Sem asfalto e só tinha adultos nas casas, não tinha criança. Aí sobraram os livros, né? E aí minha mãe pegou, né, vendo A Ilha do Tesouro, né, pô, o livro, sei lá, 200 e tantos, quase 300 páginas. Falou, meu filho, esse livro é muito grande para você. Né? Aí eu falei, ah, não, mãe, tá legal, pô, tem pirata, não sei o quê. E aí ela falou, não, você tá ficando muito tempo dentro de casa, você vai pegar um sol. Aí eu peguei o livro, fui até o quintal e tinha uma mangueira maravilhosa, assim, mangueira é bom porque tem uns galhos, né, que dá para subir fácil. Então eu subi e tinha um galho lá que a gente brincava com eu e meus irmãos de ver quem conseguia ficar mais tempo pendurado na árvore, né? Então eu subi no galho, deitei no galho e fiquei lendo, né? Falei, tá, vai lá para fora pegar um ar, eu fui pegar um ar, né? Mas fiquei lendo, né, pendurado na mangueira. Então, assim, a primeira história que eu li mesmo, que eu me lembre, né, que não foi uma coisa infantil, foi esse A Ilha do Tesouro, e a partir daí depois, né, a minha influência toda acabou sendo essa, né, A Ilha do Tesouro, né, do Robert Louis Stevenson, os livros todos do Júlio Verne, né, Alexandre Dumas, né, Tom Sawyer também, do Mark Twain, Moby Dick, que foi um sacrifício para ler, né, porque o livro é muito grosso, tinha mais de 500 páginas, né, eu tentei ler ele quando tinha, eu acho que uns 10, 11 anos, não aguentei, tive que esperar mais uns 2 anos para ter coragem de terminar de ler o livro. Mas, assim, foram muitos esses livros de aventurescos, né? Júlio Verne, então, né? Poxa, tinha grandes clássicos lá, né? 20 Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias. Então, aquilo ali me encantou muito, né? E aí, por conta disso, os meus livros, eu acho que tem muito disso, né? Tanto o lado aventuresco, né? De querer contar alguma coisa interessante, divertida, um pouco mais para o lado da literatura de entretenimento, quanto também a parte de ter alguma coisa fantástica no meio. Né? Eu não gosto muito de escrever, embora eu escreva às vezes, né, a coisinha do dia a dia ali. Né? Eu acho que tem que ter alguma coisa diferente do normal acontecendo, né? Algum mistério para resolver, alguma mágica, alguma tecnologia nova, diferente que nunca ninguém viu. Né? Tem que ter alguma coisa interessante para sair da normalidade. Né? Para mim, a normalidade já tem muito no jornal. Né? Eu sempre gostei de fazer alguma coisa a mais. Alexandre, você agora fazia referência a quando moleque subido numa mangueira. Eu imaginei, fiz uma imagem mental, neste feriado de carnaval, o único jeito de você ver a mangueira seria subir num galho, ficar embaixo. Como que você está lidando com esse carnaval, sem carnaval e sem vacina? Olha, eu particularmente nunca fui muito de carnaval, né? Eu sempre participei do Pacotão, não por ser carnaval, mas por ser um bloco de protesto, né? Fundado por jornalistas, né? Sempre tem aquela coisa do protesto ali, independente do governo, se é direita, se é esquerda, se é centro, não interessa, né? O importante é protestar e mostrar, porque eu acho que a essência, né, mais pura assim desse carnaval de protesto é isso, né? Você não está apoiando ninguém, você tem que mostrar, porque qualquer um que esteja no governo vai ter problemas. Então você Ah, vai atrás, né? Então, eu sempre participei do pacotão
como não da organização nem nada, né, mas como né, folião ali. Mas eu não gosto muito de carnaval, né? Então, assim, de dançar em si, nunca foi muito a minha praia. Então, para mim, esse carnaval está sendo bem, assim, não está sendo muito diferente dos outros, né? Que é um momento que eu aproveito para botar em dia, né? Como eu falei, né? Eu terminei, né, terminei de escrever o conto para participar do concurso, terminei de fazer não sei o quê. Então, eu estou pegando todas aquelas coisas que a gente fica deixando para o dia seguinte, aí no carnaval é o momento que eu ponho elas em dia. Inclusive essa entrevista com você, né? Que eu acho que a gente aproveitou, né? Se fosse um dia normal, talvez eu não tivesse tempo, né? Essa hora eu estaria numa reunião, provavelmente. Mandar um abraço para os amigos do Pacotão. É um desses grupos que não parecem ser de Brasília, mas enfim, chega o carnaval e as pessoas colocam para fora. Sobre as vacinas, você não me diz. Você quer vacinar? Não quer? É contra? É a favor? Como é que é? Assim, sendo bem sincero, eu acho que né, quando o Oswaldo Cruz foi vacinar as pessoas, né, no Rio de Janeiro, teve até protesto, né, revolta da vacina, o Claro. pessoal falou, assim, aquela coisa louca. E a gente, 100 anos depois, está repetindo a mesma, né, com todo respeito a quem não quer tomar vacina, a mesma burrice, né? Se eu tenho um mecanismo que me permite ficar mais protegido com a doença, e mais do que isso, né, me permite evitar que outras pessoas fiquem doentes. Eu acho que a vacina é até uma questão cívica, né? Mesmo que eu acredite que eu sou imune ao vírus, não, tenho um histórico de atleta, não vou pegar nada, para mim vai ser só uma gripezinha. Ainda assim, né, eu posso estar portando o vírus sem mostrar sintomas e contaminar uma pessoa que não é tão forte quanto eu. Então, o que eu acredito é que a gente tem que, por uma questão de civilidade, de cidadania, todo mundo devia se vacinar, né? Porque aí, assim, não é por você, é pelo resto. Né? Se a pessoa não quer vacinar, que faça pelos outros, né? Porque, afinal, ela desenvolve um anticorpo, se por acaso ela for contaminada com o Covid, né, o próprio corpo dela elimina aquilo, não vai ficar guardando aquilo para passar para outras pessoas. Né? Então, acho que crenças particulares, todas, cada um pode ter a sua, e eu não, tipo assim, eu consigo entender os dois lados, os três lados, né? Hoje em dia parece que só tem dois lados para tudo. Infelizmente, as pessoas inventaram duas caixas, né? Só tem uma caixa, né, roxa e uma caixa laranja, né? Então, se você fala X, você cai na caixa roxa. Se você fala Y, cai na caixa laranja, né? Como se o mundo só tivesse dois lados, o que é totalmente absurdo. Mas independente do lado, da quantidade de lados que você veja, né? E isso é uma questão de respeito ao próximo, de saúde, que transcende qualquer coisa. Né? Você pode, sim, não acreditar na vacina, não fazer nada, mas se houve uma comprovação que as pessoas não transmitem o vírus depois de ter aquilo, né, não, assim, não é questão de nem pensar, né? É questão, como eu falei, de cidadania. Você falou agora há pouco que tinha mudado de cidade. Eu, ao longo da minha vida, mudei muitas vezes de cidade, mudei muitas vezes de muitas coisas, de mulher, de religião, de partido político, de cidade, de casa, de cama. Tem alguma paixão que você nunca mudou, que você nunca deixou de lado? Eu vou te falar, meu time de futebol. Você tem alguma paixão a que é fiel ainda hoje é? Continua sendo? Olha, eu acho que pegando um dos conceitos bases do budismo, é a impermanência, né? Que você tem que aceitar de que tudo muda, realmente. Agora, apesar de tudo mudar, eu acho que tem certas coisas que sim são paixões que acabam não mudando, né? Assim, o primeiro amor da sua vida, tem certas coisas que você às vezes sustenta ali, né? Se eu fosse escolher uma coisa, eu acho que eu falaria Deus, porque eu já mudei a percepção que eu tenho de Deus, né, várias vezes, né, quando participei de grupos esotéricos, já fui em algumas igrejas, né, quer dizer, hoje eu tenho uma religião que é a minha religião, né, igual cada um tem a sua, né, por mais que o cara fale, não, eu sou católico apostólico romano, né, ou eu sou bandista, ou o que seja, não, né, você é uma pessoa que tem o seu entendimento do que é ser um católico apostólico romano, você tem o seu entendimento do que é ser um bandista, né, o que seja. Então, quer dizer, hoje eu tenho o meu entendimento de várias religiões que montam o meu entendimento sobre Deus. Eu não acredito que a gente consiga entender Deus, mas hoje eu não tenho uma crença, né? Eu tenho é diferente um pouco, né? Porque quando você fala, eu acredito, é uma coisa que você não está vendo, né? Eu acredito que amanhã vai chover, né? É uma suposição. Agora, quando você fala, eu olho para a janela e está chovendo, eu falo, tá chovendo, né? Eu sei que está chovendo porque eu estou olhando pela janela e estou vendo. Né? Então, eu sei que existe Deus, né?
E eu sei que a religião, digamos, única para se chegar perto de Deus é o amor, né? Não interessa se você tem um rótulo de ser shintoísta, budista, né, islâmico, católico, ubandista, candomblé, não interessa, né? O rótulo não interessa, né? Os muçulmanos, né, falam isso, né? Que tá no Corão que Alá tem 1000 faces. Né? Então, não é que Deus tem 1000 faces. As pessoas entendem Deus de 1000 maneiras diferentes. Né? Então, acho que assim a minha paixão hoje é por tentar ser cada vez mais amoroso, né? No sentido de querer dar mais de mim para as pessoas, né? De ajudar mais o próximo, de buscar. Então, quer dizer, a religião em si mudou, o rótulo mudou, né? O time de futebol eu torcia, não torço mais. Assim, tudo muda, mas a essência, eu acho que a gente é fiel à nossa essência. Né? E uma das coisas da minha essência é essa, acreditar em saber que existe um Deus e que saber que o caminho para chegar perto dele se doando aos outros, né? Ajudando aos outros. Né? Não quero entrar muito nisso, senão a gente acaba virar. Daqui a pouco você está gritando aleluia aí, né? Mas é uma Poxa, a gente vai precisar um programa só para falar de todo esse sincretismo aí, mas vamos, vamos continuar. Eu vi que você escreveu um livro sobre quilombos e quilombolas. sim. Você é preocupado com as causas de minorias, índios, negros, mulheres, quilombola, enfim? Por que essa preocupação? Por que esse livro? O livro em si, ele foi até assim uma coisa engraçada, né? Que ele nasceu de uma encomenda, né? Porque tinha uma editora que queria, né, participar de um edital do Ministério da Cultura e falar, olha, tem aqui um edital, eles estão aqui com alguns temas, né? De quilombos e quilombolas, né? De a presença indígena na cultura, tem aqui alguma coisa sobre, sei lá, variados os temas, né? Folclore nacional. E aí, estava falando com um grupo de escritores e perguntaram: alguém tem algum desses livros, né? Aí as pessoas falaram: não. Eu falei: olha, eu também não, mas posso escrever. Quanto tempo? Ah, tem um mês. A gente tem que estar o livro pronto em um mês para a gente ter 15 dias para imprimir um boneco e participar da concorrência lá no Ministério. Eu falei: bom, tá bom, um mês acho que dá para fazer. E aí, assim, eu escrevi com a editora, né? E a gente, assim, eu fiz o sumário, eles revisaram, então foi um processo de escrita onde eu ia passando aos poucos e eles iam me dando feedback, ajustando. Mas, assim, apesar de ter sido um livro de patrão, né, ele também é um livro de paixão, né, porque eu tenho, assim, muito, né, uma, não estou procurando a palavra certa, não é necessidade, né, mas, assim, eu acho muito importante você lutar por qualquer pessoa que esteja sofrendo algum tipo de opressão, não necessariamente pessoas, né, animal também é gente, então, assim, se tem alguém fazendo mal a algum bicho, fazendo mal a alguma pessoa, né, se você tem alguma forma de ajudar a diminuir isso, você tem a obrigação de fazer isso. Né? E no caso aqui, a gente como escritor, eu não acho que tudo que o escritor escreve tem que ter um cunho social, eu acho que ele tem que escrever o que vem do coração dele. Né? Agora, se você, apesar de você, né, escrever tudo que você gosta, se não tiver uma oportunidade de escrever um negócio que possa ajudar as pessoas a pararem, né, pensarem, botarem a mão na consciência, verem, poxa vida, né, eu não sabia disso, né, é uma realidade que deveria, né, ser tratada melhor, né, qualquer que seja a diferença. Né, então, acho que a gente tem que sim, né, uma certa obrigação, né, já que a gente nasceu com esse dom da palavra, né, é como se eu tivesse, sei lá, né, todo mundo nasceu com um enxada e de repente você descobre que você tem um trator. Né? E aí tá todo mundo cavando o chão e você vai usar o trator para ficar passeando, né, pela cidade? Não dá, né? Você tem um instrumento, né? Use esse instrumento para fazer a diferença na vida dos outros. Então, respondendo mais diretamente, sim, né? Eu gosto de, sempre que possível, me engajar nessas causas, né? De ajudar as minorias, né? Que muitas vezes é maioria, né? Mas as camadas mais sofridas aí da população, nem que seja com um livro, né? Porque, até lembrei de uma frase, não vou lembrar quem falou isso, mas é um escritor famoso desses aí, né? Não sei se é Mário Quintana, quem que foi. Ela falou assim, que os livros não transformam o mundo, os livros transformam as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Né? Então, assim, é importante isso, né? Se eu escrevo coisas que podem transformar o mundo, eu tenho que tomar o cuidado de tentar escrever coisas para transformar o mundo para um lugar melhor, né? Deixar algum registro, né, da passagem que faça diferença. Por falar nisso, você acaba de dar uma prova prática do que acaba de falar. Você acaba de realizar um curso de escrita, pode ser?
Quem falou foi Daniel Barro, nosso colega aqui do sindicato, que achou que fez o curso contigo. Aliás, Ah, já estou anunciando que será um dos próximos entrevistados do Alvorada Cultural, sim, sim, foi muito Daniel bom. Barro. Me diga, essa preocupação sua de ensinar, já faz tempo que faz curso, como essa relação com os alunos, que também são escritores, alguns? Sim, sim. Eu sempre gostei de registrar para passar para frente as coisas que eu aprendo, né? Então, assim, esse livro que eu comentei, né, que saiu na China, né? Eu escrevi 5 livros sobre programação de jogos de computador, porque, assim, é uma coisa que eu gostava tanto de fazer, que deu tanto trabalho de aprender, que eu falei, poxa, para que quebrar a cabeça, né? E nessa mesma linha, dentro da área especificamente de literatura, pode fazer propaganda aqui? À vontade. Então, assim, né, eu comecei a dar curso junto com o Oswaldo Pullen, que é escritor aqui de Brasília também. A gente começou Nosso amigo. pois é, eu comecei a fazer oficinas de escrita com ele, sei lá, 15 anos atrás, né? E a gente foi Uf, fazendo as oficinas e começou a aprender com as oficinas, né? Porque você começa a perceber que até a forma de ensinar você tem que aprender. Porque nas primeiras oficinas, por exemplo, a gente fez oficinas, acho que eram 4 dias corridos no Hotel Fazenda, uma imersão das pessoas que ficavam lá dormindo, morando lá 4 dias. E desde esse período, quer dizer, a versão final do curso, né, que depois de um tempo comecei a apresentar os cursos sozinho, porque o Pullen voltou para a área de artes, que ele é pintor e escritor, né? Então ele, cansei de escrever por enquanto, vou pintar. Então voltou a ser pintor e eu continuei os cursos. Mas as últimas versões têm 14 horas, né, em contraste com a primeira lá, que tinha 32 horas. Mas por quê? Porque as pessoas começaram a falar, poxa, tem muita informação, é legal, mas eu não consegui absorver porque tem informação demais. Então a gente foi acertando a mão, né? E no final, quer dizer, dessas 14 horas, 7 horas de teoria, ensinando, e 7 horas as pessoas praticando para a gente ter tempo de conversar, né? Porque as pessoas aprendem muito treinando, né? Não adianta eu ficar claro. falando. Mas aí eu peguei todo esse material dos cursos desde o início, e aí, né, lancei há 6 anos atrás o Bíblia do Escritor, né? Que é justamente tentando reunir e com essa mesma pegada do curso, né? Uma coisa que seja mais ou menos autocontido. Então, essa pessoa vai ler aqui e vai falar, vamos começar a escrever o livro. Como é que eu sei se a minha ideia é boa? Sei lá, começa no primeiro passo lá da ideia. Né? Depois a parte de pesquisa, a parte de premissa estruturada, blá, 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 né? Criação de personagens. E no final de cada capítulo, eu dou um exercício para a pessoa e digo quais são os erros mais comuns. Né? Ó, normalmente quem está fazendo isso, erra aqui, erra ali, né? Para as pessoas tentarem por conta própria, né? É quase um curso autocontido ali, com um professor embutido, né? Dizendo, olha, não faça assim. Porque justamente quando a gente vai dar um curso, isso que é interessante, você aprende muito mais do que você ensina, né? Porque você está falando aquilo ali, quando você fala, você reforça o aprendizado, você descobre novas formas de falar aquilo ali, porque, né, aquele conhecimento vai se solidificando, e você ainda tem um feedback de quem está vendo aquilo pela primeira vez. Porque de repente a pessoa chega e pergunta um negócio, poxa, mas e tal coisa? E aí internamente você pensa, caramba, nunca pensei sobre isso, né? Nunca pensei desse ângulo. E aí você tem que arranjar uma explicação na hora e encaixar e mostrar como é que funciona aquilo, né? Se é que funciona. Inclusive, às vezes, falando, olha, não sei, né? Não Nunca tinha sei. pensado nisso, né? Nunca tinha pensado nesse ângulo. Vamos pensar Vamos juntos junto. tentar descobrir, exatamente, né? Nessa mesma pegada também, só para completar, né? Eu escrevi que foi o livro que eu comentei, né? No março do ano passado eu lancei isso aqui, né? A Bíblia do Roteiro de Quadrinhos. Que aí eu juntei com outros dois roteiristas para a gente montar uma coisa Quem? parecida, né, com o Jean Danton e o Léo Santana, né, Leonardo Santana. Né, são dois caras que eu leio histórias de roteiros deles desde os anos 80 aí, né, sempre admirei o trabalho deles. Né, o Jean Danton é doutor, professor universitário, tem vários trabalhos, inclusive, nessa área. Já tinha um livro, inclusive, sobre roteiro de quadrinhos também. Né, então, são pessoas que têm muita experiência, uma pegada melhor que a minha na área de quadrinhos. Né, por isso, não, vamos escrever isso aqui a 6 mãos. Mas, assim, eu acho que é importante isso, né? Porque é, tudo que você aprende, se você amanhã, sei lá, morre, vai morrer com você. A menos que você tenha deixado de alguma forma de registro, né? Seja escrevendo um livro, como eu botei aqui, seja num curso, porque se eu apresentei um curso para, sei lá, né, quantas, né, dezenas ou poucas centenas de pessoas aí, e as pessoas aprendem um pouquinho, você já poupou o trabalho delas, né? De ficar quebrando a cabeça nas mesmas coisas. Né? Basta ver, só para pegar um exemplo, né, a questão de procurar uma editora, que todo autor, né, fica assim, poxa, como é que é o segredo de procurar uma editora? Se é que tem algum segredo. Né,
o livro que eu escrevi, o Ronaldo Cagiano, né, na época eu morava em Brasília, me pegou pela mão praticamente e me levou lá pro Joilson Portucalvo para ajudar a revisar, me apresentou para a editora. Mas antes disso, eu tinha feito o quê? Eu peguei o livro, né? Eu tinha feito 50 cópias do livro, mandei para 50 editoras por correio, gastando dinheirão, né? Você imprimia aquilo, mandava por correio, aquele esforço que a gente fazia aí, né? Quando não tinha internet e tudo mais. E assim, o resultado foi umas 20 ou 30 cartas, quase todas iguais, dizendo: infelizmente não se encaixa na nossa linha editorial. E aí, depois disso, eu me toquei, pô, peraí, né? Se infelizmente não se encaixa na nossa linha editorial uma resposta padrão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mandar um livro para uma editora que se encaixe, né? Então não adianta eu mandar um livro de contos, que foi o meu primeiro livro, para uma companhia das letras que não publica livro de contos, só quando é uma coisa super assim, de autores consagrados. Então, assim, a primeira coisa é pesquisar, qual editora que publica alguma coisa parecida. Então essas pequenas coisinhas a gente vai aprendendo quando erra, né? E aí, poxa, se eu puder poupar alguém, hoje em dia não se usa mais isso, mas se alguém puder poupar alguém do esforço de sair mandando loucamente para onde editoras e com resultado nulo, por que não, né? Aí eu acho que eu tenho essa vontade, né, de passar as coisas para frente, né? Daí que nasce essa coisa de ser um pouco professor, né? Embora eu não queira usar o título de professor, porque não acho que eu esteja à altura, né? Porque para ser professor as pessoas têm que ser um pouquinho mais do que eu sou. Eu sou um Aí outro programa que a gente, aí outro programa que a gente pode fazer, falar da cadeia produtiva do livro que tem papo para lá. Me diga, Alexandro, Hum. Alexandre, novos projetos, o que vem por aí? O que você está aprontando? Bom, eu estou terminando de revisar agora um livro de ficção científica, porque eu nunca escrevi, aí deu vontade, né? E eu sou muito assim, né? Eu acho que se eu tivesse escrito todos os livros da mesma, assim, na mesma assim, do mesmo assunto, provavelmente hoje talvez eu estivesse vivendo de livros, né? Porque os listões que eu conheço que têm a mesma quantidade de livros meus, eles ganham o suficiente desde que eles se mantenham, né, digamos, para o mesmo público-alvo. Tanto que assim, eu tenho uns 5, 6 livros que são para o mesmo público-alvo e são os que mais vendem. Agora, eu nunca escrevi nada de ficção científica. Então, quando terminar de revisar esse livro, vai ser de novo, assim, como se fosse o primeiro livro. Porque a editora que vai ver, não vai olhar se eu tenho 20 e tantos livros, vai ver quantos leitores de ficção científica você tem. E hoje eu tenho 0, né? Então, mas eu acho que a gente tem que fazer, eu sempre lembro de uma frase do Gustave Flaubert, né, que escreveu Madame Bovary, que fala o seguinte, né, que escrever é uma vida de cão, mas é a única vida que vale a pena ser vivida. Então, assim, você tem que fazer A o que você outra ama. opção é horrível. Pois é, pois é. Mas você tem que fazer o que você ama, né? Então, assim, eu não estou escrevendo para ser famoso, não estou escrevendo para ganhar dinheiro, né? Eu estou escrevendo porque eu gosto. E deu vontade de escrever um livro de ficção científica. Então, assim, se você for olhar meus romances anteriores, coisas assim, a única coisa que eles têm em comum, e aí é uma coisa análise minha mesmo, é que eles têm uma estrutura sofisticada, né, por assim dizer. Né, o primeiro romance, O Nome da Águia, são várias, são 3 tramas intercaladas, sendo que uma é no passado, que vai evoluindo até o final, e quando ela termina em 1945, é o momento que as outras duas terminam. Então, além de ter as 3 tramas intercaladas, ele ainda tem aquele Ouroboros, né, a cobra que morde o próprio rabo. Né, o final de uma trama é o início das outras duas. Né. Já o segundo romance, eles são a vida de uma pessoa que ele vai contando fora de ordem. Né? Então ele lembra, é um velhinho contando a vida dele, então ele lembra de uma coisa que aconteceu em 1937, daqui a pouco lembra uma coisa que aconteceu em 1964, daqui a pouco lembra de 1915, depois volta para 1980. Então ele vai pulando os países e os lugares que ele estava, e aos poucos você vai entendendo a vida dele, porque ele está escrevendo fora de ordem e a história é contada assim. E já nesse que eu estou escrevendo agora, ele é contado com 3 tramas intercaladas também, mas é o mesmo personagem vivendo histórias diferentes, e você só vai entender exatamente o que está acontecendo à medida que você vai conseguindo montar ali, porque até meu medo, não sei se vou conseguir, né? Mas a minha ideia é tentar fazer uma trama que seja sofisticada o suficiente para as pessoas conseguirem entender só no meio do caminho, mas que não fique confuso demais, né? E é isso que eu estou tentando ver se eu conseguir acertar a mão agora. Esse é o meu grande projeto. E mais um livro da série, né? Eu estou escrevendo um livro também, que eu tenho uma série de livrinhos, que é Infanto Juvenis, que é da Turma dos Quatro Fantásticos, né? Pois é. E eu estou escrevendo o quarto desse junto com uma escritora aqui de Brasília também, a Cida Chagas, né? Porque à medida que eu fui escrevendo esses livros, apresentando em escola, batendo papo, fazendo um negócio assim, tinha vários feedbacks de meninos que estavam lendo, para poxa, eu queria ver mais história das meninas, porque tem umas meninas na história, mas elas eram coadjuvantes.
E eu falei, não, então beleza, então o quarto livro da série, a ideia é que eu escrevesse 2 livros, né? Eu ia escrever um dos meninos e a Cida ia escrever um das meninas. Só que não rolou por conta da editora, só tinha verba para fazer um, né? A editora falou, não, faz só um, porque com essa pandemia a gente não sabe como é que vai estar acontecendo. Então a gente decidiu juntar as duas ideias e montamos um livro só. E aí, quer dizer, hoje mesmo de manhã eu terminei de escrever o capítulo, a Cida terminou um ontem, me mandou, hoje terminei, mandei para ela. Então a gente tá fazendo assim, né? Cada um escreve um capítulo e vai devolvendo para o outro, cada um revisa a parte do outro, né? E, quer dizer, estamos em fevereiro, a editora falou para a gente mandar isso até maio, tá folgado. Provavelmente até o final de março a gente termina isso aí manda para a editora, né? Então esse é um outro projetinho que eu estou fazendo e tá bem divertido, né? Porque você fazer a coisa em conjunto com outras pessoas, também além de ser um aprendizado, é bastante divertido, né? Pelo menos eu gosto. Legal, parabéns. Vai em frente, Alexandre. Legal. Eu fiquei só 7 anos fazendo entrevista e eu nunca metia política nas entrevistas, não importava qual fosse o perfil do entrevistado. Uhum. Mas, poxa, estamos voltando agora e não tem Tá como fugir. A situação se impõe. E eu vou pegar leve contigo. O governo aumentou impostos aos livros e tirou impostos das armas. Te merece uma reflexão isso? Olha, Desculpa a provocação. não, que é isso. Eu acho que eu não vou, realmente também não gosto de falar de política, para ser bem sincero, né? Porque quando você fala qualquer coisa, como eu falei, o mundo hoje em dia, aqui no Brasil, pelo menos, né? Pelo mundo não, vamos ser mais precisos, né? O Brasil hoje em dia está muito dividido, então você tem 2 caixas e qualquer coisa que você fale, eles te encaixam numa caixa dessas aí. Então, se você falar, poxa, eu gosto de ecologia, né? Quero defender a ecologia, o meio ambiente. Então, portanto, você é de esquerda e, portanto, você defende o aborto, você é isso, quer dizer, você, por falar uma coisa, você acaba caindo no encaixe de todas as outras coisas ali, né? E vice-versa, né? Às vezes você fala, né, poxa, não, acho que, né, sei lá, as empresas têm que ter um pouco mais de liberdade para contratar as pessoas de forma diferente, sei lá. E aí ele fala, portanto, você é de direita, acredita em livre mercado, portanto, você não pode falar, qualquer coisa que você fale, você acaba sendo taxado, né, de direitista ou esquerdista, né? Eu, particularmente, politicamente falando, eu me colocaria no centro, né? Mas não num centro que seja um muro, para você ficar em cima do muro, mas no centro com a capacidade naquela ideia que você está num lugar mais elevado que o resto, em cima de uma colina, que você olha para todos os lados, não só direita e esquerda, e você consegue perceber que há coisas positivas de todos os lados. Ou pelo menos tentar perceber, né? Que às vezes fica até difícil. Realmente, eu acho que quando você não tem cultura, acaba que aumenta a necessidade das armas, né? E aumentar, porque vai aumentar a violência, né? Uma pessoa que não sabe argumentar, a violência passa a ser um argumento que ela usa, né? Isso numa conversa normal, né? Se você está conversando com os amigos, a pessoa perde os argumentos, não sabe mais como argumentar e não sabe como aceitar também, né? Porque também é falta de cultura. Às vezes fala, não, é difícil, às vezes você não tem argumento e fala, tá certo, aceito que eu estou errado, aceito que os argumentos são melhores que os meus, né? Mas a pessoa, para chegar nisso, ela precisa de ter muita leitura, né? Assim, ela precisa ter muito aprendizado, né? Sendo um pouco mais amplo do que a leitura, né? Então, infelizmente, quando as pessoas acabam os argumentos, elas passam para a apelação, elas passam para aquela coisa que está comum hoje em dia, né? De lacrar, né? O cara fala 5 palavras e o outro fala, lacrou, né? Você resumiu toda a história da humanidade em 5 palavras? Perfeito. E não é assim, né, gente? Infelizmente não é assim, né? Não existe lacrar. Nada se encerra com um meme em 2, 3 palavras, né? Aquilo ali sempre vai ser uma visão parcial de alguma coisa, né? E assim, nessa parte eu particularmente acho que armas elas tinham que ser abolidas, não era nem aumentar, porque se eu tivesse um país sem armas, né, a gente poderia ficar tranquilo em qualquer lugar. Agora o problema é que o ser humano ainda está muito também evoluído, né? Se eu não tivesse nenhuma arma de fogo, conseguisse magicamente desaparecer todas as armas de fogo do país, ia ter gente usando faca, né? E se eu acabo com todas as facas, ia ter gente matando o outro com garfo, com colher, sei lá, né? O ser humano ainda está muito evoluído. Justamente por isso que eu acho que você não pode dar mais facilidade, né? Eu vi um estudo que houve nos Estados Unidos que comparava estados americanos, comparava cidades americanas e comparava os Estados Unidos com outros países, né? Na verdade, ele é um estudo que consolidava uma série de outros estudos.
E em todos os casos, né, quando você tinha mais armas, você tinha mais mortes por armas. O que é óbvio, né? Se você tem mais arma de fogo, você vai ter mais gente morrendo por arma de fogo. Né? Você não vai aumentar a proteção, né? Você vai aumentar a quantidade de armas. E o bandido vai roubar a tua arma e vai matar outra pessoa. Você vai tentar se defender, vai matar o bandido, ou o bandido vai te matar. Quer dizer, aumenta, você só escala a violência. A arma nunca foi a solução para nada. Né? Infelizmente, tem que ter alguma arma, talvez não no polícia, coisa assim, talvez ainda tenha que existir. Né? Como eu falei, o ser humano ainda está meio devagar. E a forma de você acabar com esse talvez tenha que existir e falar não preciso mais de armas é dando cultura. Então as pessoas precisam realmente, né, ler mais, ter mais facilidade, mais acesso à cultura. Né, e à medida que você tem um governo, né, que não investe na educação básica, que, né, não investe no livro, acha que o livro é supérfluo, quem lê livro são só as pessoas ricas, né, e está reforçando um estereótipo e está tirando do pobre a possibilidade de ler o livro. Né? Quer dizer, se eu vou comprar um livro que custa R$ 20, já é uma coisa cara para quem ganha um salário mínimo. Se o livro passa a custar 40, eu não vou comprar mais. Né? Então, assim, infelizmente, eu acho totalmente equivocada, independente de qualquer direcionamento político, né? A minha crença pessoal é que se você tem mais armas, é errado, né? Facilitar acesso a armas é errado, e você dificultar o acesso à cultura é errado. Então, sem falar mal do governo, né, eu acho que essas duas políticas são desastrosas, né? Certo, certo, Alexandre. Entre os países com maior baixa criminalidade no mundo, Japão, Finlândia, Singapura. Lá não tem armas. Mas, pensando para nosso planeta futuro, de pensar que no Conselho de Segurança da ONU os 5 vetos são os 5 maiores fabricantes de armas, enfim, vamos Pois em é. frente. Essa é a coisa. Alexandre, conta para nossa audiência como que te encontra, como que fala contigo, tuas redes sociais, como compra teus livros. Bom, alguns anos eu montei um site, né, www.alexandrelobão.com, e botei dentro de cada página, tem uma parte de livros, então cada parte dos livros tem um botãozinho lá, onde comprar, que aí ele remete para o site, normalmente da editora, né, ou quando a editora não vende, para um site de uma livraria qualquer. Né, você tem, aqui em Brasília, é fácil você achar na livraria, por exemplo, o Arco-Íris, né, que fica ali na distribuidora Arco-Íris na 509 Sul, né, entrada por trás. Em Águas Você é da Claras, Casa dos Autores, né? isso, eu sou da Casa de Autores que Há participa lá. quanto tempo? Cara, quase desde a fundação, faz aí, Ah, acho que é? acho que uns 12 anos. Né? E tem também na Livroteca, né, que é um espaço lá em Águas Claras. Acho que Livraria Visconde, não sei se o nome ainda é esse, porque acho que mudou de nome também. Tem algumas livrarias em Brasília que tem, né? Esse da Bíblia do Escritor normalmente tem você encontra na leitura, mas mais fácil é pela internet mesmo, até porque não tem que sair de casa, não tem que se expor, né? Procura na internet, no meu site lá tem os links, compra, recebe em casa, acho que é o mais seguro, né, na pandemia, né? Não se expor. Alexandre Lobão, nosso entrevistado nesse programa número 605. Já pensou fazer mais de 600 programas, Alexandre? Você sabe que quando eu contei mais de 3.000 escritores entrevistados, digo, vou me candidatar ao Guinness Book como maior entrevistador de escritores. Só que aí apareceu um tal de Jô Soares com 11.000 entrevistas. Aí desisti, né? Mas, claro, eu entrevisto 90% de escritores. Ele é clínica geral, ele entrevista de todo. Aí, Alexandre, e ele também esqueci parou de algo. entrevistar, né? Então agora É? é a tua ele parou de entrevistar, né? Então é a tua oportunidade de você alcançar e passar, né? Continua firme aí que você ainda chega lá no Guinness. Ai, esqueci de alguma coisa, de perguntar alguma coisa que você quer nos contar, Alexandre? Raul, não sei, eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa interessante, né? E não sei se tem alguma coisa específica. Eu acho que mais do que eu podia falar, talvez fosse mais propaganda. Como você falou, a gente tem alguns temas, né? Se você quisesse, de repente, fazer uma entrevista específica de, sei lá, dicas de como conseguir uma editora para o seu livro, né? O que você acha de a diferença entre profissão e técnica, que é assim, profissão técnica e arte, né? Porque tem gente, ainda escuto isso muito de escritores, né? Talvez isso valesse em si só uma conversa sobre isso, né? Que o cara chega e fala, eu não quero estudar técnica porque isso vai atrapalhar a minha arte.
né? Para mim é uma coisa tão bizarra falar isso, quanto você falar que eu quero ser pintor, mas eu não quero estudar teoria das cores, não quero estudar luz e sombra, não quero estudar perspectiva, não quero estudar anatomia, não quero estudar história da arte, não quero estudar nada. Eu só quero pintar. É o que, infelizmente, tem muito escritor que fala isso, né? Sem perceber o absurdo da coisa. Não, poxa, se eu estudar uma técnica, vai engessar a minha arte. Né? É impossível isso, gente. Pega o exemplo do Picasso, né? Ele era um exímio retratista, fazia um super sucesso quando ele começou a mostrar o que ele achava que era a melhor forma de representar o que tinha dentro dele. Então, assim, quando você conhece todas as regras, você pode quebrar as regras sabendo das regras. Né? Então, se eu conheço todas as técnicas de perspectiva, né, eu consigo fazer, né, uma perspectiva maluca que funcione, que faça sentido. Agora, se eu não conheço, eu vou fazer um negócio quebrado. Né? Se eu não conheço bem a anatomia, se eu quero fazer um desenho de uma coisa que não existe, um dragão ou o que quer que seja, vai ficar mal feito porque eu não conheço a anatomia. Da mesma forma, se eu não conheço técnicas de produzir um bom personagem, né, técnicas de você organizar bem a tua história, detalhes de trama que, poxa, não é de hoje. Né? Aristóteles escreveu Poética 3.000 anos atrás e já falava coisas que são usadas até hoje e que tem gente que se recusa a aprender porque fala que não quer aprender técnica. E quando a pessoa estuda técnica realmente, ela percebe que a técnica não tem nada demais. Não é uma armadura que vai trancar você ali, não é um trilho que vai prender a sua criatividade, é uma trilha. Ela te dá ideias, e como uma trilha, você pode seguir por aquela trilha, você pode vir para o lado, você tem a liberdade de ir para onde você quiser. Ela só te dá um direcionamento. Né? E tudo que a gente faz sabendo o que está fazendo, você vai fazer melhor. Né? Quando você não sabe, você vai por instinto, você pode errar. Quando você sabe, você deixa o seu instinto te guiar, e se o instinto está guiando para o lado errado, você vai saber. Não, está errado, mas eu quero que seguir por esse lado. Né? Agora, você seguir errado sem saber, por isso que existe tanto bloqueio do escritor, né? O cara escreve, pô, agora fiquei travado, não consigo continuar a minha história, não sei como começar, não sei como fazer a partir daqui. É porque não conhece a técnica, né? E não quer estudar. Então, acho que talvez a gente não tenha falado muito disso. Acabei que eu falei muito agora, né? Mas assim, esse é um ponto que eu sempre reforço, né? Que qualquer um que quer ser bom no que faz tem que estudar, né? Seja ele, né, um carpinteiro, seja um escritor, ele só vai ficar bom treinando e estudando. Né? Não adianta imaginar que você vai ficar bom só fazendo as coisas sem estudar, né? Claro. Em qualquer profissão. E é um pouco disso. Muito boa sua provocação. Vou recolher o guante, como se diz. E quem sabe a gente volta a bater um papo sobre esse tema e talvez inovando, incorporando mais alguém a essa roda de conversa, tipo Claude, por exemplo, nosso amigo, ou qualquer outro que tenha coisas interessantes para falar, para ensinar a nossa audiência. Alexandre Lobão, muito obrigado. É isso, eu que Valeu agradeço, por cara, seu pela tempo, oportunidade. por seu carinho e a gente volta a se encontrar em breve, seguramente, tá bom? Com certeza. Obrigado, eu que agradeço muito aí. Valeu. E assim, amigos, passou 605 programas. Depois de ficar um ano em silêncio, a Alvorada Cultural voltou para iniciar esta oitava temporada. Voltaremos em breves, amigos internautas, com mais criadores, com mais escritores, conhecendo suas obras e sua vida. Tchau. Até a próxima.